5 da noite, tá? Então, a aula de hoje, como a gente colocou ali no grupo e já no calendário agora do final de setembro, é endoscopia bariátrica. Eu queria aproveitar e já que tem os alunos atuais, ex-alunos, e dizer que a gente convidou, eu, Conrado, pensamos em convidar para essa aula de hoje dois colegas nossos hoje da Fugast, né, do corpo clínico, que até questão de 2, 3, 4 anos atrás, no máximo, eram alunos da Fugast, que são o doutor Ademar Schmitz e o Dalegrave, o Rodrigo Dalegrave, que já tinham, eu lembro bem da entrevista dos dois, assim, eu conversei com eles, que eles já tinham essa intenção de trabalhar com bariátrica, e aí as coisas foram evoluindo, foram caminhando para, depois de formarem-se no curso, trabalharem conosco na Fugast. Hoje eles estão despontando para essa área da bariátrica, de tratamento, tanto endoscopia bariátrica e cirurgia bariátrica. Então, por isso que a gente pensou em convidar os dois, né, para darem essa aula juntos. Então, a gente vai começar primeiro com a Ademar, falando sobre as principais alterações endoscópicas no paciente bariátrico, e a segunda parte, o Dalegrave vai falar um pouco sobre tratamento endoscópico, enfatizando o uso de balão para a obesidade e também a endossutura endoscópica, tá? Então, mais uma vez, reforço, assim, prazer ter vocês dois como palestrantes da aula de hoje, vai ser muito bacana aí para nós aprender com vocês, né? E Ademar, te passo então a palavra. Muito obrigado. Então vamos tentar primeiro colocar a apresentação no ar aí. Tá, eu te ajudo aí. O slide, tá? Ela inteira. Aí tu seleciona o PowerPoint o teu ali. Compartilhar. Compartilhar a tela, isso. Era isso que eles queriam. Tá entrando. Pensou? Só clica no primeiro slide, põe em modo de apresentação. Isso. Tá tudo certo? Tudo certinho, excelente. Vamos lá, né? Eu não tô vendo ninguém, vocês estão me vendo tudo direitinho? Alô? A gente tá vendo a tela, mas pode tocar Posso ficha. continuar. Isso aí. Então, vamos falar da endoscopia na obesidade, né? Endoscopia bariátrica. Foi criada, tão logo surgiu a cirurgia bariátrica, já se viu a necessidade de ter o acompanhamento endoscópico, né? Tanto de pré-operatório, pós-operatório e complicações também de cirurgia bariátrica, tá? Eu sou Ademar, tá? Sou cirurgião do aparelho digestivo, trabalho na Fugast, em alguns hospitais de Porto Alegre, e junto com um colega fundei a Bariatric Clean, que tem por finalidade de tratamento da obesidade, tanto clínico como endoscópico quanto cirúrgico, tá? Vamos iniciar então. Então, a obesidade é uma pandemia, tá? Que está muito associada então a pressão alta, a diabetes, né? E que leva muita mortalidade. Então, estima-se que tem em torno de mais da metade da população com sobrepeso no Brasil, sendo aí uns 12, 13% com obesidade, já com obesidade. Dessa população, 3% com obesidade mórbida, né? Que seria o grau 3 ou acima de 40 de IMC. Então, o peso sozinho já é um fator independente da doença coronariana, tá? Também há evidências que a obesidade na infância, né? Essa criança tem a tendência a se tornar um adulto obeso, né? E mais obeso ainda do que a população que não tem obesidade na infância, né? Dos que se tornam obesos. A terapêutica é baseada em dieta, atividades físicas, medicamentos, alguns, né? E os métodos endoscópicos e cirúrgicos, né? Os métodos endoscópicos, o principal é o balão e a endossutura, que o Dalegrave vai falar depois, e o cirúrgico, né? São as principais, o sleeve e o bypass gástrico, né? A cirurgia geralmente é indicada para paciente acima de 40 de IMC ou acima de 35 com comorbidades. Sendo a pessoa não se sentir bem com aquilo, tendo um impacto emocional já suficiente para já considerar comorbidades, então acima de 35 já tem indicação cirúrgica. Então, por envolver o trato digestivo superior, tem se indicado endoscopia pós-operatória e nas complicações.
O tratamento cirúrgico, então, da obesidade tem a finalidade, então, de diminuir o aporte calórico por meios restritivos, desabsortivos ou os dois combinados, né? Os principais procedimentos são o bypass gástrico, que é a derivação, né? É a secção do estômago e a derivação. A gastrectomia vertical, que é a tunelização do estômago, tornando ele um órgão tubular. Existem vários outros, né? Mas eu coloquei aqui como exemplo a banda gástrica ajustável, o switch duodenal e a cirurgia endoscopinada. São métodos que foram usados muito no passado, hoje em dia já não são tão usados, né? Agora a gente vai dissecar um pouquinho esses métodos aí, tá? O que tu procura qual a correlação anátomo-endoscópica da cirurgia bariátrica, né? O que você vai achar, o que você vai ver na endoscopia bariátrica? Eu coloquei meu endoscopistinho aí para dar uma ilustrada. Então, o bypass gástrico, né? Ele pode ser com ou sem balão, com ou sem o anel, né? Um anel de constrição, que era usado mais no passado. Hoje em dia a tendência é não usar mais o anel, mas se usar um anel um pouco acima da anastomose, para deixar, para ter um efeito de maior restrição, em torno de 12, 13 milímetros de diâmetro, né? Hoje em dia os bypass são feitos sem o anel, tá? Então, na avaliação endoscópica, né, nesse bypass, você vai ver um esôfago normal, a bolsa, o pouch gástrico em torno de 5 centímetros, né? Eventualmente, se tiver o anel, tu vai ver o anel com a compressão extrínseca, com em torno de 12 milímetros de diâmetro, e abaixo do anel vai ver a anastomose gastrojejunal, né? Então vai ter uma alça, pode ser chamada de aferente, que termina em fundo cego, tá? E uma alça mais longa, que é a alça eferente, que é a alça alimentar, tá? Então aqui é uma imagem. Essa ali, a foto ali à esquerda, no canto superior esquerdo, representa um anel. Essa seria um fob capella, né? A cirurgia original do fob capella é com anel. Aí temos ali a anastomose no canto inferior esquerdo e à direita a alça alimentar, tá? Aqui já é um bypass sem o anel, né? Tu vê o pouch gástrico, vê a anastomose e à direita, a foto mais à direita, a gente está medindo a anastomose, que é algo bastante importante, né? Você fornecer para o teu colega uma informação do tamanho da anastomose, né? Para ver se daqui a pouco o paciente está tendo reganho de peso, e esse reganho de peso pode ser pela falta do efeito de restrição da anastomose muito larga, tá? Eu coloquei um exemplozinho de laudo, né? Hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal do curso e às vezes não tem tanto contato com o paciente pós-operatório de bypass, né? Às vezes tem um pouco de dificuldade em fazer um laudo, né? Isso para o curso de formação eu acho bastante importante, né? Então o esôfago vai ser normal praticamente, né? O estômago vai ser reduzido, tá? Você pode medir, né? Através da graduação do endoscópio, em relação aos dentes, a cara dentária superior, tá? Aí mede na entrada, mede no final, e vai dar mais ou menos um tamanho aproximado. A anastomose sempre com uma pinça, né? E você vai comparar com o tamanho da pinça, né? Eu sempre tenho uma régua na minha pasta, eu meço as pinças, que tem pinças de tamanho diferente, né? Tem maiores e menores. Eu gosto de medir com aquela da Boston, que tem 8 milímetros de comprimento aberto, né? E consigo dar uma boa referência para quem vai receber aquele exame, tá? Aí eu sempre descrevo o coto gástrico, né? Onde está a alça eferente, né? E quando foi percorrido a alça, né? E se tem ou não tem alterações, se foi ou não foi realizado biópsia, tá? Para gastrectomia vertical. Gastrectomia vertical, tu vai tunelizar o estômago, né? Vai fazer dele um segmento mais tubular, semelhante ao esôfago, tá? A porção distal fica um pouquinho mais angulada,
após a angulação na incisão angular, você vai ver o antro, o pilório, né? E vai poder entrar duodeno adentro, que vai ser normal, bulbo duodeno. Aqui está uma foto, né, da imagem do achado endoscópio. À esquerda ali está a tunelização do esôfago. Dá para ver ali às 7 horas a linha de grampo. Está o antro ali no centro e o duodeno já na terceira foto à direita. Um exemplo também do laudo do sleeve, também é a cirurgia bastante realizada, né? Tanto o bypass quanto o sleeve são as mais realizadas no nosso meio. Então, o esôfago também acaba sendo normal. O estômago, né? Descrevo ele com forma e volumes alterados, suas custas de gastrectomia vertical. Aí, logo abaixo da transição, nota-se a tunelização, mais ou menos o diâmetro, 2 a 3 milímetros, e termina com uma discreta angulação distal, né? A linha de sutura a gente tenta sempre descrever, não apresenta a orifício, não apresenta alterações, e o pilório um pouquinho desviado, porém pérvio, né? Depois, praticamente normal, né? Um caso de gasto normal, sem alterações, não se observa resíduos alimentares, né? E realizado biópsia sempre. Tá? A banda gástrica ajustada, né? Que é um método que já está em desuso, mas foi bastante utilizado, que é uma banda que é colocada por cirurgia e tem uma ogiva no subcutâneo que aumenta e diminui o tamanho com uma característica restritiva. Tá? Ela já não é mais tanto usada, mas ainda existe bastante pacientes com ela. Né? Então, o que vai se notar quando entrar com o endoscópio é logo abaixo da linha Z, uma constrição, né? Mais ou menos 10 a 12 milímetros, né? E pode ser confundido com a hernia de hiato. Eventualmente, pode também se encontrar sinais de esofagite pelo refluxo. E na retrovisão você vê uma impressão anelar, né, bem uniforme. Nós vamos ver agora. Tá? Então aqui é na entrada, a primeira foto à esquerda, e as duas fotos subsequentes são uma foto em retrovisão, mostrando a banda gástrica ali bem posicionada, né, o aparelho passando bem. Vamos para o próximo. Aí a cirurgia de suíte duodenal e a descopinada, como eu tinha falado, né, são cirurgias que são bastante restritivas, né? São bastante desabsortivas, né? São feitos desvios bem grandes intestinal, né? Quase lá no ilho terminal. A suíte duodenal ele dá uma tunelizada no estômago e a anastomose ele faz lá com o bulbo duodenal, tá? Então você vai ver o pilório, tudo, mas vai passar no pilório e vai direto para a primeira porção do duodeno e para o ilho, já para o ilho, tá? A escopinado, né, ela é semelhante a uma B2, ela deixa uma bolsa gástrica bem maior, né, de 150, 250 ml, né, em comparação com o bypass, 3, 4 vezes maior, né, o bypass em torno de 40, 50 ml, tá? E o desvio da escopinada também é lá no ilho terminal, né? Então, é bem desabsortiva, né? Então, também não estão em desuso. Existem alguns centros que ainda fazem, mas nós, aqui no Rio Grande do Sul, não conhecem o serviço que faz nesse atual momento, né? Tá? Então, aqui é um escopinado, uma foto, um exemplo de escopinado. Tu vê aqui o corpo, né? As pregas do corpo e lá no final, lá a anastomose, daí com o estômago, né? A diferença do suíte duodenal é que a anastomose é com o duodeno e a escopinada ela é com o corpo gástrico, né? Tá. Falar um pouquinho das complicações, né? Que é onde a endoscopia consegue ajudar bastante a cirurgia, né? Tem um papel fundamental no tratamento do paciente bariátrico, né? Que seja pós-cirurgia, né? Então, as complicações da cirurgia que a endoscopia entra com bastante força, né? As principais são a impactação do alimento na anastomose, isso acontece principalmente no paciente com bypass, tá? E com uso de anel. A úlcera marginal pode acontecer por um corpo estranho, né? Por a isquemia na parede ou eventualmente hipergastrinemia, tá? Erosão intragástrica da banda gástrica, né? Que a banda vai inflamando e vai passando para dentro do estômago. A mesma coisa no anel também pode acontecer. Aquele anel que se usava no bypass, na Fábio Capella, né? Ela
Também pode deslizar, causar estenose, inclusive intolerância ao anel, tá? Estenose também da anastomose, a pior das complicações que é a fístula, né? E reganho de peso. Então, as principais complicações que a gente tem hoje em dia seria a impactação do alimento, a estenose da anastomose, o reganho de peso e fístula, né? As outras que trabalham mais com o anel, né, ou com a banda gástrica, a gente acaba vendo menos porque realmente é algo que está um pouco em desuso, tá? Aqui é uma úlcera marginal, a imagem endoscópica de uma úlcera marginal é bem na anastomose gastrojejunal, né? Ali as 5 horas, né? Ó, é ela, tá? Geralmente ela é na parte do delgado, e o tratamento dela é o tratamento de úlcera, né? Inibidor bomba de prótons, né? Sucralfilme, que tem bom resultado do fechamento. Às vezes são maiores do que isso também, envolvendo inclusive toda a anastomose. E claro, se tiver um corpo estranho, uma coisa tem que retirar também, tá? A impactação alimentar. Impactação alimentar com a anastomose é muito pequena, né? Tem um diâmetro muito pequeno, ela causa um problema, né? Então vai causar náuseas, vômitos, dor no reto external, sintomas um pouco inespecíficos, né? Logo após a refeição que iniciou os sintomas. É mais comum no bypass com anel, né? E a endoscopia confirma o diagnóstico e possibilita o tratamento. O tratamento geralmente pode ser tentado gentilmente empurrar o alimento através da anastomose, ou retirar com basket, né? Eventualmente, depois disso aí, vai ter que dilatar, né? Se tiver um diâmetro muito pequeno, dilatar a anastomose. Aqui é mais uma foto do alimento ali impactado bem na anastomose. Se vê que é uma anastomose pequena, né? E isso aí também, como eu falei, pode ser ou retirado ou com delicadeza empurrado, né? Sem forçar. A erosão da banda gástrica, né, também tem sintomas inespecíficos, que irradia pro dorso, o paciente pode ter reganho de peso ou infecção no portal subcutâneo, que é aquela ogiva que eu tinha falado, que fica no subcutâneo para aumentar ou diminuir o calibre da banda, né, para restringir mais ou menos, né, e tendo isso, quando ela está erodida, né, tu tem que tirar, né, ela pode ter uma erosão parcial, que pode ser acompanhada até virar uma erosão total, para depois ser retirado, né? Se usa, então, um cortador de banda gástrica, existe um equipamento próprio para endoscópio, para retirar essa banda, e também pode ser tirado com a pinça tesoura e depois como um corpo estranho fora por endoscopia mesmo. Erosão do anel também é bem semelhante, né? Ocorre em até 7% dos casos que se usava o anel, tá? Geralmente mais tardia, lá pelo 2º ano, ele vai ocorrendo de forma lenta e gradual. Quadro clínico também, específico, com dor, ganho de peso, hemorragia digestiva, sintomas obstrutivos, né? Então a endoscopia faz o diagnóstico e também possibilita o tratamento, né? O tratamento é semelhante ao da banda gástrica, uso de pinça tesoura, e tem que romper o anel interno, né? Desse anel. Existem alguns anéis que têm um locker, né? E o tratamento é um pouquinho mais complicado, né? Teria que usar o balão de acalásia e dilata até 30 milímetros. E também rompe ele. Tá? O deslizamento da estenose é intolerância ao anel, né? Também. Aquele anel, quando desliza, né? Aquele anel colocado na anastomose, ele pode deslizar, causar uma estenose e uma intolerância a esse anel. Então, ele vai causar sintomas obstrutivos, né? Que são vômitos pós-alimentares, né? Dor, obstrução. Na endoscopia, você vai achar sintomas, vai ter achado de esofagite, bolsa gástrica dilatada, não vai ver a ausência extrínseca do anel, tá? Pode ter impactação alimentar, convergência de prega, sugerindo que tem alguma coisa comprimindo, né, causando uma estenose. Até o prolapso da mucosa jejunal. Então, o tratamento é também com dilatação com balão de acalásia de 30 milímetros, né?
essa dilatação ela é bastante dolorosa para o paciente, ela tem que ser feita com anestesia bem profunda, né? Porque senão o paciente sente muito desconforto. E o outro meio, se por acaso não conseguir dessa maneira, né? Tu pode usar a prótese plástica autoexpansível para migração desse anel. Né? E anel com locker também tu pode usar a prótese plástica autoexpansível, que o anel ela tem uma tendência a absorver esse anel. Tá? Aqui é um achado endoscópico, né? Você vê com edema de mucosa, né? Alimento impactado, né? Paciente com uso do anel. Tá? Então aqui é um diagnóstico radiológico, onde você vê que não passa nada de contraste ali para baixo. Então conseguiu passar o fio guia daquele balão de 30, e ele foi inflado e resolvido o problema do anel. Né? Aqui à direita, então, tem uma prótese plástica autoexpansível, colocada para essa absorção do anel. Isso aqui é o anel, na parte inferior ali dessa foto endoscópica, mostrando a completa migração desse anel para junto à prótese. Tá? E quando acontece a estenose da anastomose gastrovaginal, né, no bypass, tá? Isso também é um problema, pode acontecer em 3 a 27%, né? Geralmente é nos primeiros 30 a 45 dias, e a dilatação endoscópica é a melhor opção de tratamento. Geralmente é necessário 2 sessões para o paciente ter completo alívio dos sintomas. A dilatação é feita pelo TTS, né? A TTS é essa sonda que está no canto inferior esquerdo. Ela é o through the scope, né? Ela passa por dentro do canal do trabalho e lá é inflado, fora do endoscópio depois é inflado, ou a sonda de Savary giliar. A taxa de complicação é baixa, né, dessa dilatação, em torno de 2,5%, mais comum é perfuração, mas a grande maioria consegue se tratar de maneira conservadora. Tá? Então aqui é um exemplo de dilatação endoscópica, tem uma baita estenose ali na foto da esquerda, tá? Na foto do meio já está passando o balão, né? Passa dentro do canal do trabalho e tem aquele balãozinho ali. E a direita é a dilatação, sendo dilatado. Aqui é o aspecto pós, né? Ele fica meio feio, fica meio vermelho, né? Sangrento, assim, né? Então, cruento que seja. Mas é assim mesmo, né? Mas não tem laceração, não tem nenhum problema. Eventualmente, se tiver uma laceração ou algo do gênero, pode-se colocar um clipe ou até uma prótese no caso de perfuração. Tá? A pior complicação, acho que para quem é cirurgião, não tem quem não teve, né? A fístula em qualquer cirurgia digestiva, principalmente, a fístula é um grande vilão, né? Então, na cirurgia bariátrica também não é diferente, né? Então, existe a fístula, a gastrocutânea, a gastrojejunal, a gastrogástrica, também até a gastrobrônquica. Ela é mais frequente nas primeiras semanas e tem uma incidência pequena, graças a Deus, né? Menos de 1%. Então, geralmente, se não está drenado, uma drenagem orientada, precisa uma nova cirurgia para drenar, ela vai drenar, né? E ela vai precisar da ajuda endoscópica sempre, né? Então, quando está relacionada com a gastrectomia vertical, ela pode ter ficado muito estreito, né? Que aumenta a pressão e dificulta a cicatrização dessa úlcera, né? Eventualmente, nesse caso, tem que dilatar um balão de 30, tá? Os tratamentos ali são a dilatação endoscópica, né? A estenotomia, se tiver estenose. Se a fístula tiver septo, né? Retirar os septos para aumentar a drenagem interna do abscesso, né? Você aumenta o tamanho dela para que drene mais e se resolva. Também o uso de prótese plástica autoexpansível. E a alimentação, quanto antes, né? Isso é via de regra, né? Mas quanto antes puder alimentação integral, melhor, né? Se usa NPT por um tempo menos prolongado possível, né? Os guidelines sugerem aí 2 semanas após as semanas de NPT, já tente restabelecer a via enteral do paciente. Tá? Então, aqui é um aspecto de uma fístula, 2 fístulas, né? A fístula da esquerda é pro estômago excluso, e a da direita é uma fístula que tem uma
essa cavidade ela tem um septo, né? Então essa fístula vai se beneficiar da ressecção desse septo para ter uma drenagem mais completa, tá? Tem alguma imagem endoscópica, imagem radiológica, né? Com raio-x contrastado, que seria o nosso RED, né? Com extravasamento de contraste, né? Em todas as situações. A do meio ali você vê onde tem a flechinha, extravasamento de contraste, né? A do meio ali você vê ela bem orientada com dreninho, tá? E a da direita você vê bastante contraste aleatório, né? Tá? Aqui também é uma imagem endoscópica, né? Do paciente que tem fístula, né? Com coleções, por exemplo, o da esquerda tem uma coleção subfrênica junto ao baço ali na parte esquerda, tá? Também tem na foto do meio você vê um pneu peritônio ali, uma pequena coleção, e lâminas de pneu peritônio junto ao fígado, tá? E na foto da direita tem bastante coleção também com pneu peritônio. Tá? O tratamento da fístula é aquilo que a gente tinha falado antes, né? Dilatação endoscópica, estenotomia, a septotomia para drenagem, a prótese plástica e a alimentação, quanto antes da parte enteral. Tá? As vantagens do tratamento endoscópico são um diagnóstico preciso, né, do orifício fistuloso, diagnóstico se há ou não há estenose para o tratamento, vai poder se visualizar o dreno, né, o trajeto fistuloso intragástrico, então vai poder remover corpo estranho, limpar a cavidade e sempre avaliar a fístula para definir o que se faz, né? Quem tem fístula sabe, quanto menos cirurgia, melhor, né? Quanto mais puder evitar de reoperar esse paciente, melhor. Tá? Outra complicação é o reganho de peso pós-bypass, né? Então, ela pode estar associada a um erro alimentar, pode estar associado à fístula gastrogástrica, né? O paute com capacidade muito grande e a dilatação da anastomose gastrojejunal. A anastomose, então, é considerada dilatada quando tem um diâmetro maior de 15 milímetros, prejudicando daí a restrição da técnica. Então, existe aplicação, hoje em dia, existe a aplicação do plasma de argônio, que leva a uma lesão daqueles tecidos, né, e uma futura cicatrização, diminuindo essa boca anastomótica, né. Então, geralmente são necessárias aí mais de uma sessão, né, 2, 3 sessões, né, com intervalo aí de 3 a 6 meses, para que se chegue ao efeito desejado. Então, aqui é uma boca anastomótica larga, tá? Está sendo aplicado da esquerda para a direita o plasma de argônio, fica desse jeito mesmo, fica meio feio, né? Um tecido bem queimado, né? Lembra até fígado, né? Que é utilizado, aquela vesícula que não para de sangrar. Aqui é o aspecto pós a coagulação com plasma de argônio. E tu vê que fica nesse caso aqui, fez um efeito desejado que deixou a boca anastomática do tamanho adequado, pena que não tem uma pinça aí para medir, mas ficou bem menor do que a gente viu anteriormente. Tá? Então aqui são algumas, aqui eu tirei do livro da Soberg, né, do diagnóstico, da endoscópica, né, foi basicamente um pequeno resumo do que a gente falou até agora, né, por exemplo, a estenose da anastomose, a dilatação com TTS, né, a estenose gástrica do anel seria dilatada aí com balão de acalase, que é o de 30 milímetros, né, e tudo que a gente falou antes aí, querem copiar essa parte aí, à vontade, tá? Então, o que fica de conclusão? A obesidade e a cirurgia bariátrica vem crescendo no mundo, tá? Espera-se que em 10 anos 70% da população tenha sobrepeso, um número bem considerável. As principais técnicas cirúrgicas, né, são bypass e sleeve. A principal técnica endoscópica são balão intragástrico e sutura, que agora na sequência o Pala Grave vai conversar conosco.
A endoscopia digestiva alta deve ser realizada no pré-operatório de cirurgia bariátrica. Eu coloco deve ser porque ela não é, ela é recomendada, né? Ela não é obrigatória, né? No nosso serviço a gente faz sempre sempre a endoscopia pré-operatória e sempre a endoscopia de 1 ano pós-operatório, tá? Complicações de cirurgia bariátrica sempre devem ser avaliadas por endoscopia, né? E a endoscopia é um grande aliado, importante aliado no tratamento da obesidade. Eu acho que era isso, pessoal. Deixo o meu guerreiro com vocês, hein? Muito bom, Ademar. Acho que o Vincenzo aí já vai ser o sucessor aí da tua clínica aí, né? Acho que sim. Tomara, né? Sim. Não, legal. Queria te parabenizar, Ademar, por essa primeira parte aí da aula. Eu tenho uns comentários para dizer, mas como a gente dividiu a aula em 2 partes, queria ver se os alunos atuais e os ex-alunos, que eu vi que a gente tá com uma plateia bem vasta hoje, queria fazer alguma pergunta, algum comentário para ti, Ademar. Pessoal, alguma pergunta, ou no chat, ou oralmente para o Ademar, comentário. Queria dar os parabéns pro Maurício Espanhol aí, que forneceu umas fotos bonitas pro Ademar ali. Com certeza, parceiro. Legal. Ademar, deixa eu te perguntar, então, até porque, assim, tu falou uma coisa importante, né, os alunos atuais do curso, a gente realmente, na nossa dia a dia ali, os exames do SUS, acabam não vendo isso muito frequentemente, talvez mais quando acompanham os nossos exames de convênio, embora hoje em dia a coisa também não está tão assim, de repente vai aparecer pacientes do SUS que fizeram bariátrica, mas então é um dia a dia que no curso a gente não vê com tanta frequência mesmo, né? Eu queria Sim, dividir assim, então, só em comentários, assim, essa segunda parte que tu falou mais sobre complicações, que é mais ligado à terapêutica, né? É bem isso, a gente está vendo que na aula aí tem muitas pessoas que trabalham com bariátrica, tanto endoscopia como, né, cirurgiões bariátricos, e quanto mais a pessoa trabalha e opera, mais, de repente, complicações vão ter. Isso acontece, quem trabalha com isso aí. E é importante, como a Ademar falou, assim, quem está nesse campo da endoscopia bariátrica se aperfeiçoar em terapêutica, né? Então, não pensem que é fácil. Eu, por exemplo, não trabalho, eu não coloco prótese, não uso argônio. Então, quem vai para essa área é importante que faça cursos de especialização, hands-on, que a SOVED oferece. Então, é uma situação que quem está nisso aí tem que saber que pode acontecer. Na quarta passada, o evento da SOBED Sul foi um caso de fístula após uma gastrectomia em sleeve, até foi o Mauro que apresentou o caso, e o pessoal lá, se eu não me engano, o Dr. Flair, lá do norte, que foi o comentador da aula, tem uma experiência absurda no Brasil. Então, o Mauro colocou uma prótese, um paciente que fez uma fístula, foi um desfecho com sucesso, né? Eu queria te perguntar, Ademar, assim, para os alunos que estão no curso hoje, tá? Como é que tu falaria, assim, tu falou do laudo, importante mencionar como é que se faz o laudo de um bypass, de um sleeve. O que tu apontaria, assim, de mais importante? Tu falou ali do PAUT, da anastomose, assim, o que tu acha fundamental? Olha, pessoal, tem que se ater tal e tal coisa num bypass, no sleeve tal e tal coisa. O que tu acha mais importante, como se fosse uma dica mesmo aí? Sim, não, o que eu acho importante, sim, por exemplo, você vai avaliar um paciente operado, né, de pós-operatório de bypass, né? Geralmente esse paciente não vai ser teu, né? Vai ter um outro colega aí que te pediu, né? Então tem que fazer um laudo bem feito, um laudo onde você consiga medir o PAUT, consiga aproximado, né, o tamanho dele, 4, 5 centímetros, o tamanho da anastomose bem medido, né? Se não tem ou não tem lesões. Que mais? Não colocar o colega em complicação, dizer boca anastomótica alargada, né? Essas conclusões, assim, eu acho que deixa o colega decidir lá. Se tiver 3 centímetros a boca anastomótica, descreve 3 centímetros e vai ter uma definição.
eu acredito que prestar atenção nesses pequenos detalhes, né, das medidas e tanto do pálpito quanto da boca anastomótica são fundamentais. Claro, lesão de delgado, ou, úlceras eventuais, né, que o paciente não tenha queixa. Às vezes no nosso serviço lá a gente faz de rotina, né, a endoscopia pós-bariátrica de 1 ano, né, eventualmente o paciente não tem queixa, né, no pré-bariátrico também eventualmente o paciente não tem queixa, né, então isso tem que prestar bastante atenção na questão da medição, né, e lembrar que muitas vezes o colega que é cirurgião não é endoscopista, né, então também não tem tanta noção da nossa parte, né, endoscópica. Claro. E no bypass e no sleeve também, né, tentar quantificar o tamanho o diâmetro do tubo, né, do tubo feito no esôfago, tentar ver a linha de sutura, né, caracterizar, fotografar, né, fotos bonitas, né, e claro, observar se não tem lesões, se não tem nenhuma outra alteração, mas basicamente fazer um laudo caprichado, né. Para tentar, assim, contribuir um pouquinho, Ademar, as dicas que eu daria, assim, pessoal, por exemplo, para quem vai fazer um bypass, o paciente que faz uma endoscopia tem bypass. A medição da anastomose, realmente, né, Ademar, tem pinças com 6 e 8 milímetros. Então, ó, geralmente as da Fugast que a gente usa são 8 milímetros. 2 pinças abertas é 16 milímetros. Então, mais do que 2 pinças abertas, como o Ademar colocou, teoricamente, o diâmetro da anastomose já está um pouco alargado, né? Então, isso, pessoal, é fundamental a gente medir, a gente vai abrir uma pinça, ver aonde a pinça fechou, depois coloca a pinça de novo. Então, assim, se deu mais de 2 pinças abertas, o diâmetro está aumentado, tá? Então, isso aí tem que ser mencionado em laudo. Uma coisa importante também, Ademar, com relação às úlceras, especialmente de boca anastomótica, no bypass e também úlcera jejunal, o principal componente é isquêmico, né? Então, acho que a experiência, a gente sempre vai dar um IBP, óbvio, mas o sucrafilme para esse tipo de úlcera é importantíssimo usar, né? Sim. E outra coisa, já vi laudos de que pessoas que colocam que quando tem o bypass, manobra de retrovisão assim, assado. Isso é uma heresia. Não se faz. Deixa um tubinho desse tamanho. Assim. É impossível fazer, pessoal, uma retrovisão em bypass. Eu digo porque eu já vi isso em laudos, então isso é uma situação que realmente é impraticável. Então, isso é um erro que não pode acontecer. E na cirurgia de gastrectomia, o que eu apontaria, assim, Ademar? Acho que quando a gente faz a retrovisão na gastrectomia em sleeve, para a gente enxergar a linha de sutura é muito mais fácil. Realmente, a gente vai entrar no corpo gástrico, já vai ver uma restrição, já vai ver que o corpo vai ter aquele aspecto tubulizado, né? Daí a gente vai levemente fazer uma leve pressãozinha, passar com o endoscópio, chegar até o antro. O antro, ele é normal, né? Vamos até o duodeno, tudo, voltamos. Na retrovisão, a gente vê uma certa resistência e se vê a linha de sutura bem clara. Então, isso, no paciente que faz o sleeve, é fundamental a gente avaliar isso aí bem, né? Sempre lembrando, né, Ademar, que a gastrectomia vertical é uma cirurgia que dá mais propensão a dar refluxo, né? Então, muito frequente paciente que não está usando IBP, algum grau de esofagite tende a ter. Isso até a gente comentou, né, Delegrave na aula da semana passada, professor Décio Chinzon, isso aí. E aquela história, né, todo paciente que faz bariátrica precisa fazer sempre a biópsia para H. pylori, Ademar? Depende da técnica, qual seria a tua... Cara, na verdade, assim, a gente acaba fazendo de rotina, né? Existem algumas recomendações, né, para você fazer, principalmente na técnica que a gente mais usa, que é o sleeve, né? Então, como vai deixar excluído, nós temos por conduta, né, fazer a biópsia e tratar se o paciente tiver Helicobacter positivo. Sim. Não, eu diria para ti o seguinte, que
com o advento de, mais nos últimos anos, a gastrectomia e sleeve tem se feito bem mais, né? Embora hoje o bypass ainda ganhe em termos de frequência. O sleeve. Vai peso, acho que é um pouco mais ainda. Tá quase 30%, mas o vai peso ainda tá. Mas eu digo assim para o pessoal, teoricamente não é fundamental a biópsia para H. pylori em sleeve, porque tu vai ter acesso ao estômago depois de ser operado. A endoscopia, né, Roberto, ela é um pouco discutível, né, em paciente assintomático. Paciente assintomático, claro, mas a paciente assintomática ela também é um pouco discutível, né, então recomendada, né, mas só lembrar que se for um bypass, aí fundamentalmente o H. pylori tem que estar erradicado, porque aí tu não vai ter acesso ao estômago excluso depois, né? Então ali poderia eventualmente mais adiante passar. Até tem, mas é um pepino, né, Roberto? É um pepino para tu acessar. Roberto, fala. Posso fazer um comentário? Deve. Na verdade, a Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade, né, a IFSO, ela lançou esse ano um statement, né, sobre a questão da endoscopia. Então, na verdade, ela deixou de ser recomendada, né, em alguns locais onde e passou a ser obrigatória em alguns locais onde tem casos endêmicos, né, tanto de infecção pelo Helicobacter quanto pelos casos de câncer gástrico, enfim. Na verdade, essa celeuma da endoscopia pré-operatória é muito mais uma celeuma americana do que mundial, né? Porque nos Estados Unidos é muito caro tu fazer uma endoscopia para qualquer coisa, seja para fazer uma cirurgia ou... Então, lá nos Estados Unidos, teoricamente, pacientes assintomáticos não são elegíveis para procedimento endoscópico pré-operatório, assim. Eles vão lá e simplesmente fazem a cirurgia. Mas, em relação ao bypass, eu acho que é fundamental a erradicação do H. pylori. Eu acho que o estômago excluso, ele ainda é uma incógnita do que vai acontecer com esse estômago, né? E apesar de terem trabalhos mostrando que o estômago fica lá quietinho, bonitinho, enfim, eu acho que tu erradicar o Helicobacter é fundamental aí para. Eu acho que isso é uma informação importante para ser dada para o médico endoscopista, né? Às vezes a gente tem aquelas mucosas de aspecto nodular, enfim, com uma suspeita alta, né, de infecção pelo Helicobacter ali, e às vezes a gente acaba não direcionando tanto, até fazendo uma biópsia de rotina, assim, aqueles 4 fragmentos. Então eu acho que em alguns casos, principalmente nos casos refratários ao tratamento, a gente deve estender um pouco as biópsias, né, Roberto? Eu acho que essa é uma dica importante. Sim, não, concordo contigo, eu só falei isso pelo seguinte, vocês devem ter pego muito frequentemente: doutor, eu tenho que erradicar meu H. pylori, senão o cirurgião não vai me operar de jeito nenhum. Se for um bypass, eu concordo, tem que erradicar. Mas se for o sleeve, não tem a obrigatoriedade, o paciente pode fazer endoscopia, não erradicou o H. pylori, erradica depois de operar, não tem problema, porque o estômago vai ter acesso ao endoscópio. Eu acho que as dicas em relação ao sleeve, essa questão, sim, o paciente tem diagnóstico pré-operatório de Helicobacter, a gente trata, mas não é necessário agora ficou mais encrespada aí a reunião, porque chegou o Dr. Luciano Neto Santos aí, então agora eu vou ter que vou ter que me esmerar mais aí agora, porque então a questão do sleeve, a gente não tem como obrigação a erradicação, né, Roberto, porque tu vai ter o acesso total ao estômago, então tu pode ter o controle. Inclusive, áreas de metaplasia, pacientes com metaplasia, sejam elas completas ou incompletas, hoje a gente tem dado preferência para fazer o sleeve ao invés do bypass, né, para manter a vigilância do estômago, né, a não ser que existam outros pormenores aí que necessite fazer o bypass, mas aí já se questiona, inclusive, a ressecção desse estômago que vai ficar a posterior aí lá no abdômen. Claro, excelente. Antes da gente passar da Alegrave para a tua aula, Ademar ou do Alegrave, tem uma pergunta do Marco ali, o Marco está um pouquinho acanhado, não quis perguntar oralmente. Que tipos de próteses podem ser utilizadas para fístula? Prótese plástica, expansível, as duas, e aí? Essa prótese plástica que o Ademar apresentou, ela foi descontinuada pela Boston, tá? Essa prótese, infelizmente, ela não está mais disponível no mercado. Era uma prótese excelente para esse procedimento de retirada do anel aí,
Então, até onde eu sei, ela foi descontinuada, não teria mais disponibilidade. Mas o tipo de prótese vai variar de acordo com o tipo de cirurgia, né? Perfeito. Podemos... Eu realmente não tenho tratado fístula, né, Roberto? É uma coisa mais de leitura mesmo para preparar a aula. Então, eu não trato, nunca tratei fístula, né? Só com prótese, né? Não, acho que é isso aí que Então, o só delegado... coloquei para ilustrar a aula aí, né? se tiver acesso à prótese expansível, melhor. Até porque realmente a prótese plástica está saindo de linha, mas... As próteses hoje, para casos de bypass, tem se dado preferência para as próteses totalmente recobertas, né? E as próteses esofágicas, principalmente. Que sempre, o objetivo da prótese qual é, né? É tu recobrir o orifício fistuloso e permitir um fluxo distal aí da saliva, da secreção gástrica, enfim. Então, sempre que tu usar a prótese, tu tem que ter como consciência esse fundamento de cobrir o orifício fistuloso. Então, às vezes, por exemplo, fístulas do ângulo de His, tu tem que cobrir desde o terço final do esôfago até a região pré-pilórica, por exemplo, né, que se posiciona uma prótese que hoje tem já próteses específicas para os casos de sleeve, que são próteses que a gente chama de próteses bariátricas ou mega stents, são stents com 24, 27, 28 centímetros, né, e eles têm uma conformação já que vai fazendo uma pressão radial extrínseca, que vai permitindo modelar esse estômago, caso tenha estenose ou rotações até mesmo, né, a gente chama de twists do órgão. Então a prótese ajuda nesse sentido, mas tudo vai depender do tipo de cirurgia, do tempo da cirurgia, né, e às vezes tem casos já de cirurgia de fístulas mais crônicas que tu já não utiliza mais a prótese. Perfeito. Muito bom, pessoal. Vamos passar para a segunda parte da aula, então. Professor... O Ademar tem que descompartilhar a tela dele ali. Ah, é. Posso só fazer uma pergunta antes, Ademar? Claro. Camila, tu recomenda algum tempo antes no pré e no pós-operatório para fazer a endoscopia? No pré-operatório, quando o paciente consegue marcar? A gente marca lá. Por exemplo, na minha clínica, a gente mesmo que marca, né? Mas quando ele vai na primeira consulta, já sai com pedido de endoscopia. Tá. E saindo as biópsias, geralmente em 4, 5 dias, estando negativo, né? E tendo todos os exames e as avaliações prontas, o paciente está apto à cirurgia, tá? E geralmente nós costumamos fazer de rotina 1 ano após a cirurgia. Tá, perfeito. A nossa rotina não sei qual é a do Rodrigo ali. Saber qual... Acho que o Delegrave não chegou a ouvir. Alô? Cortou a ligação aí que eu estava... Tá. Eu estava comentando que a nossa rotina a gente faz sempre endoscopia no pré-operatório com biópsias, né? Então, a partir do momento que tem as biópsias negativas e tem todas as avaliações necessárias prontas, o paciente para nós está apto à cirurgia. Não sei como é que é a tua rotina. Não, a rotina é essencialmente... A endoscopia não tem momento, né, para ser feito no pré-operatório, ela faz parte dos exames. Então, se o paciente quer fazer como primeiro exame, como último exame, enfim, aí vai dar rotina. Não teria um tempo, a não ser que venha com alterações, né? Então, eventualmente o paciente tem lá uma úlcera, tem alguma coisa que deva ser tratada. Então, quanto antes tu conseguir ter acesso a essas informações, mais fácil para tu corrigir, né, as alterações do exame. Então, ele entra na rotina de pré-operatório. E se o paciente não tiver sintomas, nós costumamos fazer 1 ano depois uma endoscopia de revisão. Posso fazer uma colocação sobre os laudos? Pode, claro. Fala aí, Osório. O que eu tenho notado sobre banda gástrica é, às vezes, uma confusão do endoscopista que não está habituado a fazer um laudo de banda. Ele confunde deslizamento com migração. O pessoal coloca assim, quando há um deslizamento, por exemplo, a banda escorrega até o antro, vem um laudo de migração até o antro. A gente, habitualmente, como cirurgião, não usa essa expressão.
se usa a expressão de migração quando ela realmente corta, quando ela aparece dentro do estômago, e como deslizamento quando a banda escorrega normalmente até metade do estômago, até o antro mesmo. E nós conseguimos fazer uma grande diferença entre uma e outra no laudo, medindo o pré-estômago, o que fica antes da constrição da banda. Um deslizamento a gente nota com facilidade quando há mais de 8, 10 centímetros e se vê o pouch gástrico enorme. Então, nós usamos o termo daí deslizamento da banda e não migração. Eu estou observando isso que eu vejo seguido acontecer, que eu recebo laudos de banda gástrica, eu já botei mais de 2.000 bandas, então eu estou bem acostumado a ver, não só na endoscopia, como na cirurgia, e é uma grande confusão dos endoscopistas. Eu gostaria só de chamar a atenção para nós, que nós estamos tão acostumados a ver e fazer endoscopia de banda, para esse detalhe técnico, né? Não escrever uma coisa errada no laudo. Perfeito, Osório. Isso aí também talvez tenha relação com a questão de uma cirurgia que está em desuso, né? Eu sei que tu é um defensor da técnica, assim, sei. Não, eu concordo. Por exemplo, assim, quando eu fiz a minha residência, terminei em 2002, eu já naquela época pegava poucos casos de banda. Imagina agora, quase 20 anos depois, e talvez possa ser um meia-culpa, assim, da formação nossa de endoscopista, que a gente não vê isso mais no dia a dia. Casualmente, semana passada, eu fiz uma paciente que tinha banda, mas realmente, tu tem razão, às vezes é difícil a gente fazer a diferenciação. E com relação à migração da banda, eu tive, sei lá, uns 4, 5 pacientes que eu lembro de ter feito o diagnóstico, e daí a gente retirou por endoscopia. Mas eu acho que a explicação é essa, talvez pelo fato da técnica ter realmente já caindo em desuso. É cada vez mais raro se usar a banda. Claro, mas muito bem observado aí. Doutor Dalegrave, a palavra é sua, tratamento endoscópico da obesidade. Vamos lá. Dalegrave, está ouvindo aí? Alô, Roberto? Oi, estou ouvindo. Estão ouvindo a minha apresentação, hein? Sim, a tela já está compartilhada. Tá. Ô, Roberto, para eu passar os slides nesse sistema aqui, eu tenho que passar pelo... Eu consigo passar por aqui ou tem que ser pela apresentação do PowerPoint mesmo? Tu tá no computador, né? Tô. Clica só no primeiro slide, como se fosse ampliar o PowerPoint, e vai Enter daí. O princípio vai... É que ele tá puxando a parte dos detalhes daí. Dá um Enter, vê se não vai para adiante. Porque a gente está vendo a tela. Tá. A primeira tela. Deixa eu ver aqui. Só como é que passa. Presentation. Page. Tá aparecendo aqui, cara, mas não tá... De repente, faz o seguinte, fecha e abre de novo, então, no compartilhar tela. Vamos ver. Tá, fechei. Aí eu vou clicar aqui no Present Now, né? Aí eu boto a tela inteira, a Windows ou a Chrome Tab? Tela inteira. E aí, compartilhar tela. Tá, mas aí ele não tá puxando a apresentação, cara. Quando aparece de compartilhamento da tela toda, não aparece o compartilhamento do... Tenta botar uma janela, então. Mas tu tá, né, Dalegrave, com o PowerPoint aberto já, né? Sim. Tá. Tenta de novo, vamos ver. Tá, agora tá apresentando agora? Agora sim. Tá. Só, Tá. peraí que saiu. Tá, droga. Saiu? Tinha aberto e acabou saindo, estranho. Pois é, cara. Vamos ver aqui. Tu botou
apresentar agora? Sim, eu botei aqui, ó, present now. E orientar a screen. Tá. Vamos ver se vai dar agora. Tá. Tá? Estão vendo a apresentação? Sim, só põe no ocultar ali, ó. Clica no ocultar. Tá. Tá, e como é que eu vejo a minha apresentação pelo Google aqui? Dá ou não? Você não vai conseguir ver. Ah, tá. Então eu minimizo aqui. Menino. Beleza. Isso. Tá. Tá todo mundo me vendo? Tá vendo a apresentação, tá beleza? Sim. Uhum. Tá. Então, assim, o Ademar já categorizou bem aí. A gente vive uma pandemia de obesidade, né? Isso já, aqui, se vocês forem ver esse slide aqui, desde 2007 já vem sendo alertado isso. Só que associado a isso, a gente tem todas as complicações relacionadas à obesidade, e aí a gente tem principalmente o diabetes, né, como principal doença associada hoje, como preocupação dos órgãos de saúde, tá? Agora passou. Então, a cirurgia bariátrica, o Ademar já colocou, hoje é o principal tratamento, né, com o objetivo aí de perda de peso de pelo menos 50% do excesso de peso, certo? Uma perda de pelo menos mais de 20% do peso total, uma diminuição de 10 pontos do IMC, certo? Com uma um bom perfil de segurança, certo? E com bastante com efeito duradouro. Só que a gente tem o destino da cirurgia hoje para os pacientes com maior IMC, só que a gente tem uma taxa de penetração da cirurgia ainda muito pequena, a gente consegue operar hoje menos de 1%, né, dos pacientes, né? A gente já tem estudos hoje da sociedade brasileira mesmo, que colocam uma penetrância aí da cirurgia menor até do que 0,5%. Então a gente ainda tem muito paciente que não aceita a cirurgia, né, como tratamento. Então nesse caminho surgiu o tratamento endoscópico, onde a gente vai ter uma perda de excesso de peso menor do que 50%, uma perda de peso total menor do que 20%, ou ao redor de 20%, uma queda de IMC, a gente tenta ter pelo menos maior do que 5 pontos, o perfil de segurança ele acaba sendo maior, porque é um tratamento endoscópico, só que ele tem um perfil de duração aí de pelo menos 1 ano ou um pouquinho mais, né, uma vez que a gente não produz transformações anatômicas de grande monta no trato gastrointestinal. Então a gente vai destinar o tratamento endoscópico para os pacientes de IMC mais baixo e tentar melhorar a aceitação para esses pacientes com IMC menor, uma vez que eles não são candidatos à cirurgia. Aqui vem uma questão principal, né, que é sobre a eficácia e o risco do procedimento. Vejam que eu não estou colocando aqui a cirurgia como um procedimento de alto risco. Hoje, por exemplo, para um paciente com um grau de obesidade, com IMC maior do que 35, o perfil de segurança da cirurgia bariátrica hoje, ele consegue ser melhor para a cirurgia bariátrica do que, por exemplo, uma colecistectomia. Ou seja, um paciente obeso com IMC maior do que 35, ele corre menos risco realizando uma cirurgia bariátrica hoje do que realizando uma colecistectomia. Mesmo assim, né, ainda tem muitas pessoas que negam a cirurgia e a gente acaba tendo que oferecer outros tipos de tratamento. As medicações hoje vêm crescendo cada vez mais, saiu um estudo recente agora aí, com a semaglutida mostrando índice de perda de peso superior a 15% no tratamento, mas as terapias endoscópicas têm se mostrado eficazes e com um grau de aceitação bem interessante entre esses pacientes. Hoje a gente tem diversos procedimentos endoscópicos, começamos com balão, a gente já tem dispositivos que simulam como se fosse uma gastrostomia, isso aqui é bem, como é que eu vou dizer assim, bem, eu tenho bastante cautela em falar desse procedimento, mas nos Estados Unidos ele já ganhou bastante repercussão. A gente tem os procedimentos de sutura do estômago e os devices que fazem, simulam como se fossem os bypass, né, fazem um bypass anatômico com prótese. Então a endoscopia ela vem para ficar nesse ponto do meio aqui, entre o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico, certo? Alguns até advogam como a endoscopia sendo uma tentativa já até de prevenção da progressão da obesidade, porque a gente tem que ter em mente que a obesidade ela é uma doença crônica e incurável, né? A gente não vai ter nenhum tratamento 100% eficaz e com 0% de falha, né? Todo o tratamento para a obesidade que não vem acompanhado de uma mudança de hábito, de uma readequação a um novo estilo de vida, ele vai ter um percentual de falha. Então, buscando falar sobre o balão intragástrico, né? O balão intragástrico hoje que mais utilizado é o balão preenchido com líquido,
certo? A gente utiliza esse balão de várias marcas hoje, né? Eu não estou aqui fazendo marketing para ninguém, isso aqui foi uma falha que saiu aqui no slide, nem existe mais essa marca no mercado. O balão preenchido com líquido, ele pode variar de 500 até 700 ml de volume no estômago, e o princípio principal, né, de atuação do balão vai ser a ocupação do espaço dentro do estômago. Então imagine que o alimento vem pelo esôfago, vai preenchendo esse espaço, o balão vai se depositando na região do corpo, antro aqui, esse alimento vai se depositando sobre o balão, causando a distensão do fundo gástrico, o que vai ativar todos os mecanismos de saciedade do paciente. Então, ele é um dispositivo que busca promover a saciedade precoce do paciente com uma diminuição, né, com uma restrição alimentar. Hoje, a principal indicação do balão está para as pessoas com um grau de obesidade leve, então com IMC acima de 27 até 30, até 35 eu ainda acho que é um bom tratamento, tá? Nos Estados Unidos, a indicação do balão principal é para IMC entre 30 e 40, o que difere aqui do Brasil, onde a gente já utiliza a partir do IMC de 27, ou em alguns casos até como terapia ponte para cirurgia bariátrica. Então, pacientes com doenças associadas extremamente graves, como cardiopatias, pneumopatias, a gente acaba tendo que ter uma redução do risco cirúrgico com a perda de peso, e o balão pode auxiliar nesse sentido, tá? Então, esse videozinho aqui é um videozinho esquemático da colocação do balão. Então, a gente coloca ele por às cegas inicialmente, né? Depois que o balão tem no catéter tem uma marcação, a gente vai depois com o endoscópio para acompanhar a insuflação. Tá? Então, esse aqui é um mecanismo de ação, vocês vão vendo como eu falei antes ali, ele preenchendo o estômago com a comida. A retirada também é por endoscopia, né? Tem materiais específicos para isso. Então, a gente faz a punção do balão, desinsufla e depois faz a retirada. Esse aqui é um videozinho, eu vou deixar ele sem som, que mostra uma técnica de colocação do balão como ela realmente é. Ó. Então a gente introduz o balão pela boca, certo? Às vezes a gente pode colocar um dedinho pela lateral do bocal ali para auxiliar na língua. Depois da passagem do crico faríngeo ali, a gente pode acompanhar a descida do balão. Ó. Então a gente vê que ele desceu pelo orifício correto, vai acompanhando o balão a passagem pelo esôfago, até o seu posicionamento ali no antro gástrico. Esse aqui é um vídeo americano, então a gente vai ver o balão sendo preenchido com apenas soro. Tá? A gente não está... quem está colocando o balão é o Dr. Ricardo Dib. Então, mas é um vídeo para o marketing americano. Então, eles vão preencher só com soro fisiológico, porque o azul de metileno não é permitido nos Estados Unidos. Tá? Após, então, a insuflação, que eu dou como dica, assim, Roberto, para avaliar a quantidade de líquido a ser colocado, né? Nesses balões onde eles não podem ser ajustáveis, a gente não coloca menos que 500, tá? 500 é o limite mínimo, assim, para evitar a impactação desse balão ali na região da transição do corpo do antro, certo? Mas a gente pode colocar até 700 ml. E a dica que eu dou, assim, é que quando tu faz a retrovisão com o balão já quase preenchido ali, quando tu tá decidindo se tu vai colocar 500, 600, 700, é o grau de distância que o balão tem da parede gástrica junto com o estômago. Se o aparelho, geralmente, o balão consegue ficar bem justo junto ao aparelho, na parede do estômago, é o limite mais ou menos que a gente gosta de deixar ali. É uma coisa totalmente empírica, não tem nada científico nisso aí. Esse aqui agora é um vídeo de retirada do balão. Opa, entrou mesmo, desculpa. Para retirada do balão, a gente tem dispositivos específicos, né, como a agulha e esse duplo gancho aqui. Esse duplo gancho hoje ele está bastante em desuso, porque esse gancho aqui ele pode entortar e sair para fora da pinça, e isso pode ocasionar lesões esofágicas. Então tem vários grupos que advogam a utilização de uma outra pinça, que é essa pinça aqui, que está nesse vídeo, que é essa pinça Raptor Grasper aqui, ó, que é um device dessa empresa. Alguns até aproveitam para colocar um óleozinho de canola junto, que é para ajudar no deslize do balão, ali, ó, o óleozinho sendo preenchido na seringa. Então, o que acontece? A gente vai entrar com o endoscópio, vai ver o balão posicionado ali na região do corpo alto, vai estabilizar o aparelho, a gente introduz a agulha, e essa agulha é introduzida num golpe único, né, com posterior colocação dessa pinça para dentro, retirado o fio guia, que é onde tem o orifício cortante,
e depois a gente mantém essa agulha, esse catéter, né, até ele parar de aspirar, né? O aspecto que ficou aqui é um aspecto bem interessante, que a gente costuma chamar de manga de camisa dobrada, né? Então aqui a gente vê a colocação do óleo, ó, sobre o balão, um pouquinho no esôfago distal ali para ajudar. Eu confesso que eu nunca utilizei, tá, o óleo. Então essa aqui é a pinça que o pessoal tem preferência para usar hoje, é uma pinça Grasper Raptor. A gente vai fazer uma pegada boa, então o balão tem que estar bem posicionado ali, geralmente junto ao aparelho, né? Essa distância aqui é uma distância boa, que tu consegue ver a pinça, consegue ver o balão. E aí tu vem num movimento único. Uma dica importante aqui é quando tu tá posicionado, pronto para tirar o balão, é pedir para o anestesista fazer uma ampolinha de Buscopan, tá? Quando a frequência cardíaca aumentar, é porque o Buscopan está fazendo efeito, vai ter relaxado ali o esfíncter inferior, e a gente pode tracionar o balão para sua retirada. Já está em comercialização aí no mercado americano e está entrando no Brasil o balão deglutível, né? A gente não utiliza endoscopia, né, para colocação e nem para retirada. Ele é através de uma fluoroscopia que a gente vê o posicionamento dessa cápsula aqui, e ele tem um dispositivo que ele vai sendo preenchido, né? Então ele fica em torno de 4 meses no estômago, e a válvula é de um mecanismo biológico que é corrompido com o passar do tempo pelo ácido do estômago, e esse balão se autodesinsufla e teoricamente é para sair nas fezes. Tem alguns relatos de impactação, desinsuflação precoce, pacientes até que vomitaram esse balão já depois de um período. Isso aqui eu considero hoje a principal publicação para quem quer estudar um pouco sobre balão intragástrico, tá? É o Consenso Brasileiro, foi publicado numa revista americana de renome, né, sobre cirurgia bariátrica, onde durante 3 dias, 35 participantes ficaram discutindo critérios sobre o balão. Para participar desse consenso tinha que ter pelo menos 300 casos, todos os membros eram certificados pelas sociedades. A casuística gerada nesse consenso foi de mais de 40 mil balões, onde 110 perguntas foram respondidas para se chegar num consenso. Eu não vou entrar nos detalhes do consenso aqui, eu acho que não é o objetivo é a gente poder falar do quanto esse método pode oferecer de tratamento, né, para esses pacientes. Então, no consenso se chegou a uma percentual de perda de peso total de mediana, né, uma mediana de 19%, podendo ser de 0, pacientes que não responderam ao tratamento, mas teve pacientes que responderam até com mais de 50% da perda de peso total. A média de perda de peso em torno de 17 quilos, né, e o percentual de falha, ou seja, pacientes que não tiveram pelo menos 10%, que esse é o objetivo principal. Todo o tratamento com balão intragástrico, o objetivo inicial é sempre uma perda de pelo menos 10% do peso total. Então a gente teve um índice de falha de 6% aqui nesse consenso, tá? Se falou bastante também sobre as complicações, nem tudo são maravilhas, nem tudo são flores, né? Trabalhar com balão exige dedicação, disponibilidade, né? Eu acho que é um segundo casamento que tu faz aí com esse paciente. Então a gente tem casos de obstrução, hiperinsuflação, contaminação fúngica, a perfuração ou vazamento desse balão, e aí requerendo a retirada, a troca precoce, casos de deflação ou até migração, e casos de perfuração do órgão, né, do estômago. Então aqui a gente tem uma tomografia que mostra a impactação do balão com uma quantidade muito grande de conteúdo gástrico, né? Esse balão ficou impactado na região da transição do corpo antro. Pode acontecer, eu já tive um caso, é muito frustrante assim para o paciente, né? A contaminação fúngica, ela preocupa principalmente pela questão da retirada, é um balão que fica mais duro, né? E a hiperinsuflação, como a gente vê nesses 2 casos aqui, também é bastante desconforto para o paciente. O balão pode praticamente triplicar de tamanho, né? Esse raio-x aqui a gente está vendo um volume aí de pelo menos 17 milímetros longitudinal, que gera um volume aproximado de 2 litros, quase. Claro que o conteúdo geralmente é preenchido por líquido e gás, e aqui é uma retirada de balão por colonoscopia. Então é um caso de balão migrado, ele desinsuflou ou estourou, o paciente não percebeu os sintomas e o balão foi parar lá no colo. Finalizando a parte do balão, eu acho que a sequência principal agora é falar sobre a gastroplastia, tá? Esse aqui foi publicado esse ano, é um estudo fresquinho aí, sobre o primeiro consenso sobre gastroplastia, que é a sutura endoscópica, foi realizado em 2019, sendo publicado agora em 2020, onde eu tive a oportunidade de estar lá com o pessoal. A gente teve 1.800 casos relatados nesse consenso, né, 47 endoscopistas, todos com certificação.
a maioria tinha experiência de mais de 15 anos, não era o meu caso, né, eu estava lá mais de curioso e metido, mas pude participar. A média dos participantes eram de pelo menos 87 suturas, todos com o mesmo treinamento, exceto um, que foi o Dr. Manuel Galvão, que foi quem introduziu o método aqui. Tá? Mas todos que participaram tiveram a mesma metodologia de treinamento, de orientação, de preceptoria para a realização dos primeiros casos. As conclusões desse trabalho aqui, que foi a primeira a relatar a experiência brasileira, que hoje está entre as maiores do mundo, publicar o primeiro consenso, transmitir que a perda de peso total hoje da sutura fica em média de uns 18%, o nosso objetivo é atingir 20%. As limitações do estudo, claro, um estudo retrospectivo, com falta de segmento de longo prazo, tinham pacientes com 6 meses de procedimento, né, a gente ainda não consegue estabelecer os limites da sutura para 2, 3 anos, se costuma falar que o efeito do procedimento normalmente é para 1 ano e meio, 2, né, podendo se chegar a mais tempo de acordo com o paciente, né. Então, para quem não conhece o dispositivo Apollo é esse dispositivo aqui que é acoplado num dispositivo duplo canal, onde a gente tem uma agulha, né? Essa agulha trabalha junto com outro dispositivo que a gente chama de porta-agulha, onde essa agulha vai sendo trocada de um lado para outro aqui nesse dispositivo. Tá? Esse aqui é o dispositivo utilizado pro duplo canal da Olympus especificamente, já tem algumas adaptações para Pentax, né? Mas ele foi desenvolvido para Olympus. A gente já tem hoje no mercado europeu já a disponibilidade do dispositivo Apollo para uso em um canal único, né? Então o objetivo aqui vai ser a gente se utilizar da máquina de sutura. Esse aqui é o Helix, tá? Que a gente chama, que é o que faz como se funcionasse como uma pinça do cirurgião. Então ele vai trazer o tecido até o dispositivo, fazendo a troca da agulha aqui. Essa agulha vai de um lado para o outro, sendo percorrida aqui. O objetivo nosso é fazer um ponto total dentro do estômago. Então, hoje já existem várias formas de tu desenvolver essa sutura, né? A gente vai ver o fechamento do ponto aqui, ó. Isso aqui foi largado uma âncora, né? E depois a gente vem com outro dispositivo que a gente chama de cinch, onde a gente vai apertar esse nó. É como se fosse um empurrador de nó, assim, aonde depois o dispositivo ele clipa, como se fosse um clipe, assim, a parte final ali do ponto para fazer o fechamento. Passa. Aí. Então, as primeiras publicações se falavam entre fazer um ponto onde tu conseguisse abordar a parede anterior, a parede posterior e a grande curvatura, né? Então aqui ficou um pouquinho apagado, mas tem um vídeo depois, e é onde a gente remodelaria principalmente a grande curvatura do corpo, e às vezes no início se falava do fundo também. Hoje o objetivo principal é fazer a sutura do corpo gástrico. A gente não trabalha no antro, e hoje em dia já tem alguns grupos advogando em não trabalhar no fundo, né? Então é um procedimento meramente restritivo. Esse aqui foi o trabalho do consenso, que mostra os tipos de pontos mais realizados hoje. A gente tem um ponto em U, né, que foi o ponto inicial, onde todo mundo foi treinado, onde tu vem parede anterior, passa pela grande curvatura, parede posterior, faz a volta e retorna. E aqui o quadrado, onde tu inicia mais lateralmente e fecha um quadrado. Esses são os dois principais tipos de pontos. Já tem um trabalho hoje que foi feito também mostrando que não tem diferença quanto a perda de peso em relação aos pontos. Tá? Esse aqui é um vídeo esquemático, assim como a gente mostrou do balão, onde a gente também entra com o endoscópio já com o dispositivo acoplado. Essa marcação com argônio se fazia anteriormente, não se faz mais, tá? Então a gente vai lá, ó, parede anterior, grande curvatura, parede posterior, se faz em torno aí de pelo menos umas 10, 12, 15 passadas de ponto até a gente fechar o nó, né? Então, ó, ele vai largar a âncora lá e vai passar o ponto de novo, fechando, remodelando o estômago, certo? Ó, como era o estômago antes e agora como ficou depois da sutura. Essa restrição de volume hoje se fala em pelo menos aí 50% do volume, né, em alguns casos podendo chegar a mais. Aqui é um procedimento ao vivo, foi gravado, onde a gente vê o Helix funcionando como pinça. Aqui já foram passados alguns pontos, ó. Tu vê que o aparelho, o Helix traz a parede do estômago até o dispositivo, não é o dispositivo que vai até a parede do estômago, né?
e o ponto é passado, o hélix é solto, e a gente faz a passagem do fio, né? Normalmente aí a gente costuma dar umas 12, pelo menos 12 a 15 mordidas, a gente diz, né? Então o fio é solto, ó, ele está concluindo aqui o primeiro ponto do estômago. Então vocês estão vendo que aqui é a partir da incisura angulares, ó, é a partir da pequena, a gente não trabalha a pequena curvatura por risco de sangramento. Então é um ponto que ele está fechando basicamente parede anterior, grande curvatura, parede posterior. Até quando é finalizado, ó, então disparou o cint, fechou, está aqui o ponto dado. E esse aqui é o aspecto final. Esse aqui foi o primeiro caso feito no Brasil, tá? Foi lá no IRCAD em 2015, eu estava lá. Todo mundo, quando mostrou esse raio-x, todo mundo achou que isso aqui fosse uma fístula de um sleeve, né? E na verdade era o procedimento que tinha sido feito no dia anterior. Era um homem, se eu não me engano, o paciente, e todo mundo ficou bem surpreso, assim, com o aspecto da tunelização que foi realizada, né? Então vocês veem que tem um pouquinho de passagem de contraste aqui, né? Isso que não quer dizer que esteja estômago aqui, o fluxo normal seria esse fluxo aqui do estômago. E era isso aí. Roberto? Muito bom, Dalegrave. Excelente. Uma aula muito didática, com vídeos, né? Inovações endoscópicas e no manejo da obesidade. Assim, Roberto, eu tentei ser bem objetivo mas é para apresentar o método, eu acho, né? E eu acho que tem algumas pessoas que já trabalham, tem algumas que não trabalham ainda. Como tu colocaste antes, né? Isso aqui é uma situação onde tem todo um aprendizado por trás, né? Eu acho que existem cursos de aperfeiçoamento. A SOBED tem um curso de endoscopia bariátrica muito bom que é feito na SBAD. Tem o curso de balão gástrico da SOBED também. Tem o curso do IRCAD que está tendo agora hoje e amanhã, né? Era para eu estar lá no Rio lá junto com o pessoal. Mas quem está lá é o Diego Baldiceira, está lá no nosso ex-colega aí da Fugast, está lá no Rio lá fazendo o curso de endoscopia. É um curso maravilhoso, tem uma parte de hands-on realmente muito boa, né, onde é trabalhado tanto a parte de tratamento, quanto a parte de tratamento endoscópico primário, quanto a parte de complicações, modelo animal, enfim, é um curso bem completo, assim, que eu acho que vem eu sou meio suspeito para falar, porque eu já fiz umas 3 vezes, então é um curso muito impactante, assim, porque tu consegue fazer a parte de treinamento animal, assim, muito presente, assim, tu consegue fazer muita coisa, né? Não, é isso aí, Dalegrave. Te cumprimento a ti e ao Ademar aí pelas 2 brilhantes aulas. As aulas, né, se complementaram, e particularmente sobre esse campo de atuação do tratamento da obesidade por endoscopia, ainda mais endossutura, que é um método que é promissor. Claro que é uma técnica difícil, eu sei que tu foi para o exterior, fez cursos lá mais de uma vez, né? E até o Maurício Espanhol, que está conosco assistindo aí também, tem uma experiência muito vasta. Não, com certeza, o Maurício tem uma experiência até maior do que a minha, aí, de número de casos e tal. Eu acho que é um procedimento, assim, Roberto, né, que no início eu acho que se brigou muito com a endoscopia, estou falando da parte bariátrica especificamente, né, porque se achava que poderia tirar campo da área da cirurgia. Na verdade, são áreas complementares, né, eu acho que todo bom cirurgião que puder, tiver a oportunidade de ser endoscopista, eu acho que isso é muito bom. Aqueles que não puderem ser endoscopistas e continuarem apenas na área cirúrgica, se puderem ter um bom endoscopista ao seu lado, que puder ter esse resguardo, assim, que nem o Ademar colocou, para tratamento de complicações, enfim, eu acho que é fundamental dentro de uma equipe de sucesso, assim, dentro do tratamento da obesidade, né, porque todo mundo está sujeito, né, a gente nunca sabe o dia que vai acontecer a complicação. Então, é uma área muito vasta, eu sou muito entusiasta dessa área, eu confesso que eu fiz endoscopia exatamente para poder trabalhar com isso, né? E como tu mesmo colocaste, eu me dediquei a isso de uma forma muito ferrenha, assim, por praticamente 2, 3 anos, assim. Então, eu fico bem feliz de estar podendo compartilhar um pouco disso aí com vocês hoje, hein? Não, foi muito bacana, e os vídeos que tu apresentasse excelentes, muito didáticos, para quem nunca viu, assim, tem uma boa noção do ponto de vista
endoscópico anatômico, né, Rodrigo, o que que é feito, como que é a endossutura, a maneira de dar ali os pontos, assim, tudo. E aí colocamos aí ao pessoal dúvidas, comentários, ou oralmente ou no chat. Eu vi que o Luciano Neto ali te deu uma chamada ali, botou excelente exposição, o Rodrigo de Teutônia para o Mundo, vocês são amigos já de tempo, né? Eu conheci o Luciano quando a gente operava lá em Lajeado, lá, ele foi uma pessoa que participou da minha formação aí desde o início, eu tenho um carinho muito grande por ele, aí é um cara especial aí. Sim, legal. Me incentivou bastante. Perguntas aí para o doutor Ademar, para o Dalegrave, comentários. Pessoal, vamos participar aí, cara, vamos aproveitar aí. Um comentário interessante que eu até acabei não falando na aula é a questão da endossutura também no reganho de peso pós a anastomose muito, a gastrojejunal muito alargada, também a sutura com endostite poderia auxiliar. Já fez alguma assim, Rodrigo? Já tentou fechar alguma? O grande problema da endossutura, né, Ademar, é a questão do custo, né? Independente do paciente fazer uma sutura ou duas suturas, isso vai acabar incidindo no custo sobre qualquer procedimento, como se fosse um procedimento primário. Então, tu oferecer esse tipo de tratamento, vários pacientes já procuraram, né? Eu acho que a indicação principal para essa técnica seria para anastomoses alargadas com pautes grandes, né? Hoje, se tu tiver um paute pequeno, com 3, 4, 5 centímetros, eu não vejo vantagem, mesmo que a anastomose tenha, sei lá, 3 centímetros, eu não vejo uma vantagem muito grande para esse paciente, tá? Eu acho que a gente pode tentar outras medidas inicialmente, com medicação. Eu tenho tido um resultado muito legal com o uso de Saxenda em pacientes pós-operatório de bypass com reganho de peso. Eu acho que tem muito trabalho vindo nesse sentido aí, né? Tem sido muito bacana de ter associar às vezes a técnica endoscópica, né, tu fazer um argônio, manter o paciente com Saxenda depois, enfim, mas assim, como eu falei antes, né, tudo passa por mudança de hábito. Aquele paciente que voltou a ganhar peso após a cirurgia, com certeza é um paciente que está, claro que ele tem que investigar causas anatômicas, né, eu sempre digo, uma endoscopia é fundamental para esse paciente. Então, né, às vezes o paciente está comendo errado, tu vai ver, ele tem uma anastomose até muito pequena. Mas o que acontece? Ele deixou de comer carne, ele deixou de comer verdura, outras coisas, e passa a comer coisas mais pastosas, mais líquidas, que geralmente são açucaradas, né? Então, ele mudou o perfil alimentar por uma alteração anatômica, né? Então, para a questão da sutura hoje, eu acho que tem que ter uma indicação muito precisa. Eu peguei esses dias um paciente no consultório com 12 centímetros de paute, né? Um estômago que foi exageradamente grande, assim, do tempo da cirurgia aberta ainda, então era um paute extremamente grande, mas que eu contraindiquei o procedimento, né? Eu achei que para a endossutura modificar esse paute, porque a anastomose dele é uma anastomose de 15 milímetros, então nesse caso vale a pena reoperar, né? É um caso que era a indicação principal dele, nesse momento, com certeza, seria uma cirurgia revisional, mas que obrigatoriamente tu não deve colocar o paciente nessa condição, né, porque a cirurgia revisional, de uma cirurgia aberta, a gente sabe o grau de complicação que pode ter. Então, é um paciente que aderiu a um tratamento medicamentoso, comportamental, com psicóloga, readequou a dieta, e conseguiu, dos quase 30 quilos que ele tinha reganhado, conseguiu recuperar, perder aí pelo menos uns 15, se eu não me engano. O que eu vejo como um grande desafio é o paciente que tem um paute muito pequeno, de 2 ou 3 centímetros, e uma anastomose muito grande. Paciente eu vejo como... Não, esse paciente, dificilmente o argônio vai ter todo o sucesso necessário, né? Até se torna um pouco perigoso o argônio, né? Porque... normalmente tu acaba fazendo uma primeira testagem ali para ver o quanto que ele vai responder, né? Mas eu tinha uma paciente com 27 de anastomose, fez a primeira sessão, segunda sessão, hoje está com 18, ou seja, não está ainda dentro da janela terapêutica. A janela terapêutica a gente costuma dizer que é de entre 12 e 15 milímetros, né? Mas ela respondeu muito bem à medicação, enfim, e hoje é uma paciente que, tu vê, ela tinha 150 quilos quando operou, também fez técnica aberta, baixou para 130 depois da cirurgia, foi o nadir dela, né, reganhou 10, quando veio me procurar estava com 140, e hoje ela está com 102.
Mas não foi o argônio que fez só, não foi só o argônio, né? Ela teve toda uma mudança de comportamento, ela passou a fazer atividade física, então, assim, é um conjunto de coisas que levam o paciente a ter sucesso, ou não, né? Perfeito, Guzano. Isso aí. Eu também concordo, assim, não é que eu seja um crítico da cirurgia bariátrica, não é isso, mas na minha visão, vocês podem me apedrejar assim até, mas eu acho que se a gente talvez assim trabalhasse mais assim no até quanto o paciente pode ir, porque tem muitos pacientes que ainda têm aquela questão assim psicológica, que acham que vão depositar na cirurgia toda a esperança, e depois que operam, às vezes cai na realidade, não vou conseguir me alimentar assim, isso aí que o delegado falou, eu lembro de ter visto mais... Roberto, tem uma frase de um cirurgião antigo, antes que eu me esqueça, que agora eu não vou me lembrar, talvez o Luciano me ajude aí, mas ele falava que a gente opera o órgão errado, né? Em vez da gente operar o estômago, a gente devia operar o cérebro, né? Só que essa cirurgia do cérebro, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir chegar nesse ponto, assim. Então a gente vai continuar operando muito estômago aí, porque infelizmente a obesidade ela ainda é uma doença que vai nos dar muita dor de cabeça aí. Não, e aí a gente ouve cada história, né? Mas vocês que estão no dia a dia fazendo isso, assim, eu já peguei vários pacientes que acabam se acostumando a pegar a caixinha de leite condensado, vai 2, 3, 4, e aquilo mata aquela desejo, assim, o cara acaba engordando absurdamente. Então, acho que a pessoa que realmente que não se doutrina a mudar a vida, de alguma maneira vai acabar ganhando peso de novo, né? Então, mas infelizmente, né, Roberto, o que a gente sempre fala no consultório é que a cirurgia é só uma ferramenta, né? Quem vai perder peso não é a cirurgia, é o paciente vai se utilizar da ferramenta, seja ela a cirurgia, seja o balão, seja a endossutura, né? Todas essas técnicas hoje, elas compõem um arsenal imenso, mas que se o paciente não incorporar aquela técnica para ele e entender que ele vai ter que mudar o seu estilo de vida, ele vai ter que mudar o seu comportamento, a técnica vai ter uma chance maior de falhar. Claro que com a cirurgia esse percentual é menor, porque a gente faz uma alteração anatômica bastante importante, né, e que isso gera toda uma cascata hormonal lá, já bem comprovada, e que o Ademar colocou. Então, com a cirurgia é mais o que a gente costuma falar é o seguinte, que é uma segunda chance que ele vai ter, né? Então, a partir dali tem que fazer acompanhamento nutricional, acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, com endocrinologista. Então, acaba sendo tipo, mal comparando assim com a desse da vida, né? O cara, ele já é obeso porque ele tem uma tendência a não ter aquele autocontrole, né? Então é importante estar por perto da equipe, né? Que tem que ser com a nutricionista, tanto com a nutricionista quanto com a psicóloga, para poder, ou os outros médicos que sejam, né? Para poder manter um tratamento adequado aí para não ter esse reganho de peso, né? Então a gente não é incomum receber paciente de outros médicos. E o paciente dizer, doutor, eu adorei meu médico lá, mas eu não vou mais nele porque eu tenho vergonha de ter reganhado peso, né? Passou 2, 3 anos, nunca mais fui nele, agora eu tenho vergonha de voltar e ele vê o tamanho que eu tô. E o cara quase chorar, é homem, deixa quase chorar esses dias contando essa história. Então, na verdade, o que fica assim, nosso objetivo é sempre deixar o paciente com o pé lá dentro da clínica, né? Sempre acompanhamento, né? E não, o que minimizar esse reganho de peso, então, que seja, né? Porque acabar não vai acabar, mas minimizar a gente pode tentar. O que eu falei antes, assim, não é óbvio que a obesidade, 20% das pessoas no Brasil são obesas, então, e esse índice vai cada vez aumentar mais, então a gente vai pegar esses pacientes, isso aí é fato. Mas o Ademar também, o delegado falaram algo muito importante, independentemente do perfil psicológico que o paciente tiver, eu acho assim, o cirurgião bariátrico tem que meio que assinar um contrato com o paciente, olha, seu João, Dona Maria, vocês vão ser meus pacientes para sempre, porque não adianta fazer a cirurgia, ter sucesso, em 6 meses ficar enxuto, corpinho, esbelto, e daqui a pouco a pessoa se descuidar, perder o segmento. Então, acho que tem muito do paciente isso aí também, né, pessoal, mas
essa relação de confiança médico-paciente tem que ser perene, tem que ser contínua. Então, acho que quem trabalha nisso aí tem que ter isso bem na cabeça e ter o paciente junto com a sua equipe para sempre, né? Isso é muito importante. Com certeza, o paciente é para sempre. Bom, estamos já aí com 1h30 aí de aula. Foi muito Roberto, legal mesmo, pessoal. Fale. Só queria deixar uma mensagem final, assim, que eu acho que muitos pacientes, às vezes, vêm, né, procurando o gastro ou o clínico com aquela ecografia, né, um paciente com sobrepeso leve, um sobrepeso aí de, sei lá, vou colocar 28, 29, ou até mesmo uma obesidade leve, 31, e traz aquela ecografia dizendo assim, doutor, eu tô com essa alteração no fígado aqui. Então, tu vai ver o paciente está com uma esteatose leve ou moderada, e às vezes a gente não é incomum a gente renegar essa situação. Não, perde um pouquinho de peso que isso vai melhorar, enfim, não, isso não tem tratamento, deixa assim mesmo, enfim. E o Eduardo Sui, que é um colega lá de Florianópolis, tem uma palestra muito legal, que ele coloca que talvez esse fosse o momento da gente tentar conscientizar e trazer esse paciente para um tratamento mais efetivo, para uma perda de peso mais importante, significativa, até como uma forma de prevenção de outras doenças, né? Então, a gente renegar a obesidade com um simples fato de comportamento e relaxamento, às vezes até, tipo, o cara é preguiçoso, não faz atividade física, ou come mal, enfim. Não, eu acho que a gente tem que tratar um pouquinho esses estigmas aí que a gente criou, que são bem difíceis da gente abrir mão, né, e que às vezes os pacientes se colocam dentro de uma condição de não serem acolhidos, né. Então, eu acho que a gente acolher esse paciente hoje de uma forma mais ampla, mais compreensiva, para tentar ajudar ele a buscar um tratamento, eu acho que é fundamental. E a nossa obrigação é sempre oferecer o melhor tratamento, né? Seja ele qual for. Perfeito. Professor Roberto. Fala, Osório. Antes que finalize, eu gostaria de parabenizar o Ademar e o Rodrigo. Obrigado, ótimo. Não, é muito bom ver vocês dedicados e uma palestra brilhante, tanto um quanto o outro. E me orgulho muito de ter sido colega do Rodrigo ali na Fugast. Obrigado, cara. E tive ainda a infelicidade que eu tive em obesidade, uma delas, foi ter participado do primeiro óbito de balão intragástrico no Brasil. Logo que se começou a usar, eu fui chamado a Camboriú por um colega para operar uma paciente lá, que estava com uma impactação de um balão intragástrico. Chegando lá, nós fomos operá-la e tinha uma necrose do estômago. Claro que com uma peritonite enorme, né, a paciente acabou falecendo. Foi no início do uso dos balões que não se falava e se garantia que não teria óbito. E eu tive essa infelicidade. Então, o balão a gente tem que cuidar um pouco, né, para não deixar acontecer esse tipo de impactação, como o Rodrigo mesmo chamou a atenção. E mais uma vez, gurizada, muito boa palestra, parabéns para os dois. Viu? Obrigado. E para o Roberto Obrigado, por ter providenciado isso. Valeu, pessoal. Uma boa noite aí a todos aí. Valeu, Osório. Só para finalizar, assim, realmente assim, agradecer bastante a todos que assistiram. Eu, como instrutor aí da Alegrave e do Ademar, algum tempo atrás, hoje meus colegas, e é legal a gente ver que vocês me ensinaram muita coisa, ensinaram a todos nós aí a evolução da vida profissional de cada um, e essa aula achei muito proveitosa, assim, para todo mundo. É um campo do momento, assim, a endoscopia bariátrica está vindo com muita força atualmente, veio para ficar. Todos nós, mesmo que a gente não trabalhe diariamente, a gente tem que ter essas noções básicas e mais aprofundadas desse conhecimento, né? Parabéns a vocês de novo, obrigado a todos vocês aí, pessoal. E semana que vem, uma boa noite para todo mundo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Diferente aí. Abraço a todos aí, tá, pessoal? Obrigado. Valeu, abração aí, boa noite. Obrigado.